Paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Repetindo o versículo 4, apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de João Batista, e o título que damos para esta mensagem é a importância do deserto em nossas vidas. A importância do deserto em nossas vidas. Meus irmãos, João Batista, ele foi considerado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, conforme relato de Lucas, no capítulo 7 e versículo 28, ele foi considerado o maior de todos os profetas. Nós sabemos que João Batista, ele escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Inclusive, tem profecia no Antigo Testamento falando de João Batista, profetizando, falando sobre o seu ministério, profecia concernente ao seu ministério. E desta profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3 ao versículo 5, diz o seguinte, se referindo a João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o no ermo vereda a vosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará,
e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Portanto, aqui uma profecia sobre o nascimento de João Batista e que o seu ministério seria desenvolvido no deserto, lugar árido. Ele poderia ter desenvolvido o seu ministério em outra cidade, Jerusalém, Cafarnaum, outra cidade, mas ele escolheu desenvolver o seu ministério no deserto e cremos que o Senhor orientou neste sentido. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. Nós sabemos que Zacarias, ele era um sacerdote judeu. E Zacarias e Isabel, sua esposa, apesar de eles serem casados há anos, eles não tinham filhos. Serviam ao Senhor, mas não tinham filhos. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 6, que ambos, tanto Zacarias como Isabel, eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Pessoas sinceras, serviam a Deus, mas não tinham filho. Já eram avançados de idade quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de João Batista. Então, o nascimento de João Batista foi um milagre do Senhor na vida deste casal que serviam a Deus fielmente, Zacarias, o sacerdote, e sua mulher Isabel. Mas, meus irmãos, João Batista, ele então nasceu, cresceu, foi aprendendo a palavra do Senhor, teve consciência do seu chamado, e num certo momento da sua vida, ele então escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Por quê? Por que João Batista escolheu desenvolver o seu ministério no deserto? Creio, meus irmãos, que a escolha de João Batista foi baseada numa direção divina, que tinha como objetivo fazer com que João Batista, tanto João Batista quanto o próprio povo, tivesse algumas experiências significativas com Deus. Então, João Batista foi direcionado por Deus para pregar no deserto, para que ele, não somente ele, mas o povo, tivesse algumas experiências com Deus. Então vamos falar nesta manhã sobre as bênçãos decorrentes do deserto, das bênçãos de nós desenvolvermos, muitas vezes, o nosso ministério no deserto. Vamos falar sobre a importância do deserto em nossas vidas e também no nosso ministério. Vamos então para a nossa primeira lição. O deserto é importante em nossa vida. O deserto, ele é importante no nosso ministério, porque o deserto é um lugar para ouvir a voz do Senhor. É um lugar reservado, é um lugar que não tem tumulto, não tem muita agitação, desprovido de vaidade, muitas vezes no anonimato, mas este lugar deserto é um lugar onde
nós podemos ouvir a voz do Senhor. Talvez você diga assim, por que o Senhor colocou no meu coração? Por que o meu chamado é desenvolver o meu ministério no deserto? Será que existe algum objetivo? Sim, porque no deserto é um lugar de comunhão com Deus, um lugar onde nós podemos ouvir a voz do Senhor. E foi o que aconteceu com João Batista. Lá em Lucas, na sua narrativa, no capítulo 3 e no versículo 2, falando sobre a pregação de João Batista, diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então ele estava lá no deserto, num lugar árido, num lugar isolado, sem reconhecimento dos religiosos da sua época. Mas lá no deserto, naquele lugar árido, veio a palavra de Deus a João. Ele ouviu a palavra de Deus no deserto. O deserto, para João Batista, representava um lugar especial, onde ele teria condições de se afastar das distrações da vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Então é possível que o Senhor muitas vezes nos conduz ao deserto, porque lá no deserto estamos afastados das distrações desta vida, das agitações, das confusões. E lá no deserto, o Senhor então vai falar e você vai ouvir a voz de Deus. Por que Deus muitas vezes nos leva ao deserto? Porque não estamos percebendo a sua voz. Sua voz não está sendo percebida por nós. Então ele nos conduz ao deserto para que lá possamos refletir, no lugar quieto, no lugar árido, vamos compreender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e saber o que Ele deseja para nós. Meus irmãos, nós vivemos num mundo agitado, corremos de um lado para outro, corremos para cima e para baixo, tentando cumprir nossas agendas. Nem sempre nos damos conta de que esta agitação pode nos distanciar de Deus, de sua comunhão. Estamos envolvidos, muitas vezes, em tantas tarefas. O nosso ativismo religioso, nossas obrigações religiosas, com a organização, com a administração. E muitas vezes estamos correndo de um lado para outro e perdemos um pouco da sensibilidade das coisas de Deus. Estamos trabalhando, fazendo, mas já não estamos ouvindo a voz de Deus. Perdemos aquela comunhão profunda com Deus. Mantemos apenas uma comunhão superficial por causa da agitação. E aí o Senhor nos leva para o deserto, para que lá no deserto, um pouco mais tranquilos, possamos então ouvir a sua voz, refletir e aumentarmos a nossa comunhão com Ele. Precisamos sim, precisamos de um deserto para ouvirmos a voz de Deus.
Precisamos tomar a decisão que João Batista tomou. Vou para o deserto. Precisamos procurar, meus irmãos, o nosso deserto de cada dia, para que ali, longe das agitações, longe das burocracias, Deus fale conosco sem interferências. O nosso deserto pode significar um quarto fechado para a oração. Quanto tempo você não fica no seu quarto, sozinho, isolado, lendo a Bíblia, estudando, ouvindo alguns louvores, meditando na palavra de Deus, estudando a lição bíblica da escola dominical, tranquilo? É o seu deserto, lugar reservado em que você fica a sós com Deus, você e Deus. Você vai orando e Deus vai falando. O nosso deserto pode significar um tempo recolhido, a sós com Deus. Todo obreiro, todo aquele que está envolvido na obra do Senhor, que trabalha diariamente na obra do Senhor, principalmente aquele que trabalha de tempo integral, resolvendo problemas na igreja, dos irmãos. Quantos problemas! Ele precisa se isolar, muitas vezes, ter o seu momento de recolhimento para com Deus, porque ele tem um compromisso com a palavra, um compromisso de alimentar as ovelhas, uma mensagem substanciosa. E se ele não tiver o deserto na sua vida, ele vai fazendo as coisas de maneira mecânica. Se aborrece aqui, se aborrece lá, e paulatinamente vai perdendo a comunhão com Deus. O nosso deserto pode significar apenas um lugar, um tempo reservado para o Senhor. Este nosso deserto de cada dia é fundamental na preservação da nossa fé. Vou repetir, para que você, meu irmão, minha irmã, principalmente você, obreiro da casa do Senhor, este nosso deserto, este lugar de recolhimento a sós com Deus, este tempo reservado para o Senhor, para o momento de oração, momento de leitura bíblica, você e Deus, este nosso deserto de cada dia é fundamental para a preservação da nossa fé. Cuidamos das ovelhas, nosso dever, nossa obrigação. Não fugimos das nossas responsabilidades, mas precisamos cuidar da nossa própria espiritualidade. Precisamos, primeiramente, cuidar da nossa própria espiritualidade. E é por isso que o deserto, esse momento de recolhimento para a comunhão, para estudo da palavra, é fundamental para a preservação da nossa fé. Qual é o risco de deixarmos de ouvir Deus em nosso caminhar diário? Qual é o risco de deixarmos de ouvir Deus em nosso caminhar diário? Corremos o risco, meus irmãos, de perder a direção de Deus. Qual é o risco, meus irmãos? Qual é o risco de deixarmos de ouvir diariamente a voz de Deus, nós que temos compromisso de pregar o Evangelho, nós que somos pastores,
os presbíteros, os evangelistas, a liderança da igreja. Qual é o risco dos obreiros deixarem de ouvir diariamente no seu caminhar a voz de Deus? O risco de perder a direção de Deus. Quantos não perderam a direção de Deus no envolvimento da obra de Deus? Quantos entregaram à igreja a doutrinas erradas, a modismos pentecostais? Os modismos pentecostais são terríveis, acabam com as igrejas sérias, igrejas que outrora comprometidas com a palavra de Deus, deixaram ser envolvidas pelas novas tendências, pelos modismos, pela mídia evangélica, e perderam a direção de Deus, porque deixaram de ouvir diariamente a voz do Senhor no seu deserto. Qual o risco de deixarmos de ouvir Deus em nosso caminhar diário? Corremos o risco de perder a direção, de perder a visão de Deus para a nossa obra, para a obra dele. Coisa terrível quando um pastor perde a visão da obra de Deus. A obra de Deus se faz necessário ter visão nítida, visão profunda. Quando falo em visão, eu falo em discernimento espiritual. O pastor tem que ter essa visão. Ele olha o rebanho, ele tem uma visão apurada. Ele enxerga o perigo longe. Isso aqui vai trazer problemas. Isso vai trazer prejuízo às ovelhas. O lobo está disfarçado. Como é que você vai detectar o lobo disfarçado no meio das ovelhas? Se você não tiver a visão, e a visão de Deus, aonde que você adquire? É através da comunhão com Deus, diariamente. Ter o seu momento a sós com Deus. Se você não busca a Deus, como é que vai alimentar os outros? Corremos o risco de perder o propósito, sair do propósito da nossa existência. O deserto é importante para a nossa vida, porque ele é um lugar de recolhimento a sós com Deus. João Batista sabia que Deus tinha uma obra na sua vida. Ele tinha consciência que tinha sido chamado para preparar o caminho para o Senhor, mas não se precipitou, não correu para Jerusalém, não foi na porta do templo pregar: olha, eu sou chamado, eu fui escolhido, o Senhor me preparou. Eu não. Antes de fazer a obra, eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso buscar o Senhor, buscar o seu Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Algo, meus irmãos, que muitos obreiros não buscam mais. Quantos obreiros, pessoas que querem fazer a obra do Senhor e não buscam o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder. Qual foi a orientação de Jesus? Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só poderiam ir pregar o Evangelho depois de revestidos de poder. O que aconteceu no livro de Atos, tudo aquilo que foi relatado, foi fruto de obreiros revestidos do poder de Deus. E aqui, Marcos capítulo 1, que nós lemos,
João Batista, lá no deserto, já teve esta visão da importância do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Era importante, era um sinal de arrependimento. Ele, porém, ele quem? Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 1, está registrado lá, ele confirmou essa palavra de João Batista. E então, há necessidade de nós termos, buscar o poder de Deus, e muitas vezes é no deserto. Aí sim, capacitados pelo Senhor, o Senhor então vai nos dar a direção. O deserto é importante em nossas vidas, porque o deserto é um lugar de renúncia. Veja aqui no versículo 5 de Marcos capítulo 1. E toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. Iam aonde? No deserto. As pessoas começaram a ouvir, a falar. Tem um homem de Deus pregando. Onde ele está? No templo? Na sinagoga? Não. Ele está no deserto. E as pessoas diziam, eu vou lá no deserto. Dava trabalho. Havia uma renúncia. Sair do conforto da sua casa, da sua tenda, preparar uma comidinha, uma mochila, uma água, um cântaro. Vamos à procura da palavra de Deus que está no deserto. Então o texto deste versículo 5 nos mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de encontrar com João Batista e ouvir a sua mensagem. Com isso, meus irmãos, cada um que ia ao deserto, que saía de Jerusalém, da Judéia, e ia ao deserto, estava deixando de lado sua casa, seu compromisso, seu conforto, seu trabalho, enfrentavam areia, ventos, animais. Essa atitude das pessoas saindo do conforto de sua casa para irem passar um tempo no deserto com João Batista. Esta atitude representa renúncia para ouvir a voz de Deus. Representa despojamento da velha estrutura de vida rotineira em busca de algo que eles consideravam importante, algo que eles consideravam de maior valor espiritual. Então, o deserto é um lugar de renúncia. Muitas vezes, Deus nos leva ao deserto, leva o nosso ministério a ser desenvolvido no deserto, numa pequena congregação. Eu agradeço a Deus, porque Deus me colocou numa pequena congregação, uma subsede pequena, lá na cidade náutica. Estamos lá há 9 anos, vai fazer 10 anos. Quantas coisas eu aprendi ali com os irmãos. Que bênção poder servir a Deus num lugar pequeno. Com isso, cada pessoa que ia ao deserto, cada um estava demonstrando neste comportamento a disposição de renunciar algo de valor para obter algo mais precioso, mais valoroso. Tinha valor a sua casa? Tinha. Tinha valor a comodidade do seu lar? Tinha. Tinha valor viver próximo da sinagoga? Tinha.
era bom, e ali no templo era ótimo. Mas quando eles iam ao deserto, estavam demonstrando a disposição de renunciar a algo de valor por algo maior, mais precioso ainda, que era ouvir a voz de Deus na boca de João Batista. Com isso, cada um que estava indo ao deserto, ao encontro de João Batista, estava demonstrando valorizar a bênção de Deus, a ponto de seguir em busca do deserto. Não devemos esperar a bênção em domicílio. As nossas bênçãos, sabemos, são concedidas pela graça e pela misericórdia de Deus. As bênçãos não são conseguidas pelo esforço humano. No entanto, meus irmãos, as nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração. Não obtemos as bênçãos pelo esforço, mas as nossas atitudes externas demonstram para Deus que o nosso coração tem desejo de buscar a Ele. Quando jejuamos, qual é a mensagem que nós estamos transmitindo? De renúncia. Nossas atitudes demonstram realmente se estamos buscando as bênçãos de Deus. Então, se você desenvolve o seu ministério no deserto, aproveite esta bênção, porque ali o Senhor está te ensinando sobre renúncia. O deserto também é importante para nós, porque o deserto é um lugar desprovido de religiosidade. Se João Batista tivesse se envolvido com os fariseus, os religiosos daquela época, o seu ministério não seria o mesmo. Porque a religiosidade muitas vezes cansa, a religiosidade muitas vezes oprime, escraviza, leva ao legalismo. E eu quero aqui dizer que o legalismo é terrível para a igreja. O modernismo exagerado destrói igrejas, o legalismo também destrói. A pessoa fica presa à velha estrutura, não aceita mudanças para o bem da obra do Senhor. Quantas igrejas estão travadas por causa da religiosidade, do legalismo? Sempre foi assim. No meu tempo era assim. E é uma dificuldade para se mudar. É uma dificuldade para aceitar uma nova forma de se pregar o Evangelho. Quantos pastores legalistas têm dificuldade de entender, de se pregar a mensagem através de uma live, das redes sociais? No meu tempo não tinha isso. No meu tempo era uma corneta na rua. No meu tempo era um culto ao ar livre. Amém. Mas hoje temos tecnologia. Mas deserto é um lugar desprovido de religiosidade, do legalismo. Ao pregar no deserto, João Batista estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época. Os líderes religiosos davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais, aos objetos sagrados, do que verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Os fariseus, os saduceus, preocupados com as suas vestes sacerdotais, com a aparência exterior,
se ele tivesse lá envolvido com essa religiosidade, ele teria estado na mesma situação. E ele fez tudo diferente. Aí vem João Batista, de que maneira? Qual era a sua veste sacerdotal? Vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor de seus lombos. E o que ele comia? Gafanhotos e mel silvestre. Meus irmãos, ele estava quebrando aqui a religiosidade, quebrando o paradigma. João Batista, com a sua maneira de se vestir, lá no deserto, o pregador do deserto, chocava a multidão. Ele chocava, porque suas vestes não eram semelhantes a de um religioso. Os líderes religiosos não entendiam isso. João Batista rompeu com o legalismo, com a falsa religiosidade. João Batista chocava a multidão pela firmeza de suas palavras e unção que possuía. Era diferente. O que adianta ter uma roupa sacerdotal, postura sacerdotal, mas não ter graça, não ter unção? Mas João Batista era diferente do convencional. Diferente do convencional. João Batista era diferente do habitual. Diferente da pompa religiosa. E hoje em dia podemos falar da mesma maneira. Ele era diferente do convencional, dos paletós, das gravatas, das posturas de piedade, dos púlpitos idólatras, onde a pessoa briga por um lugar no púlpito. Tem púlpitos de igreja que é diferenciado. Um lugar de um pastor, a cadeira é diferente do outro. E se você sentar na cadeira do pastor presidente, cadeira do pastor presidente parece um trono, aquela multidão de pessoas, postura de homens de Deus. Mas João Batista era diferente, e é por isso que ele foi para o deserto. Deus estava querendo ensinar que eles deveriam buscar algo diferente, algo diferenciado do ranço religioso. E o ranço religioso tem travado muitas igrejas. Precisamos buscar ao Senhor e ser coerente, olhar as coisas, ponderar, analisar, ver o coração, o que está dentro deste coração, qual é a vontade de fazer a obra de Deus, o que é o importante. Deus tinha um objetivo, que o povo rompesse com a religiosidade infrutífera, para que pudesse receber de Deus a verdadeira mensagem, totalmente desprovida de religiosidade. Por isso que ele foi para o deserto, porque o deserto era um lugar desprovido de religiosidade. E eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você nesta manhã, você obreiro extremamente legalista, se julga extremamente zeloso, você está disposto a romper com a falsa religiosidade? Você está disposto, de maneira simbólica, a se vestir de pelos de camelo, colocar um cinto de couro em redor dos seus lombos
ir para a simplicidade do deserto? Você está disposto a romper com a falsa religiosidade para o bem da obra do Senhor? Você está disposto a romper com a falsa aparência de espiritualidade? Que coisa terrível é a falsa aparência de espiritualidade. Como aquele irmão é espiritual. Olha a sua postura. Você está disposto a romper com esta falsa religiosidade, com esta falsa aparência de espiritualidade, em troca de uma comunhão íntima com Deus? Deus está operando, Deus está manifestando, mas não aceito porque não está dentro da minha forma religiosa. Não aceito, não está dentro do meu padrão. Rejeito a comunhão profunda com Deus. Me recuso a servir a Deus no deserto. Naquela época de Jesus, eu acredito que muitos ouviram falar de João Batista, vizinho, parente. Eu fui lá no deserto e Deus falou comigo. Não, eu não vou no deserto, onde já se viu. Eu vou na sinagoga, eu vou me consultar com o líder tal, com o fariseu tal, com o saduceu tal, com o sumo sacerdote, o Caifás, o Anás. Eu vou no deserto ouvir um homem vestido dessa maneira e perderam a bênção do Senhor. Então, meus irmãos, estamos terminando esta mensagem. Que Deus abençoe a todos. Qual é a aplicação que nós podemos fazer? Meu irmão, separe um pouco do seu tempo. Pare dessa agitação. Separe um pouco do seu tempo a fim de ouvir a voz de Deus em seu coração. Acenda o fogo espiritual no teu coração. Durante a semana, escolha lugares de menor movimento, para que ali você possa ter condições de louvar ao Senhor. Você poder sozinho cantar um louvor. Renuncie tudo o que te afasta de Deus. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Deixa de historinha, de picuinhas, de coisas que não edificam, de coisas que estão atrapalhando tua vida espiritual, este ranço religioso. Não muda o disco. Sempre a mesma historinha, o mesmo problema, a mesma confusão. E ninguém me ama, ninguém gosta de mim, a igreja não tem amor, o pastor fez isso, o irmão fez aquilo. Histórias que não levam a nada. E você vai defiando espiritualmente. Fuja de tudo isso. Fuja da falsa religiosidade. Seja um crente autêntico. Seja um obreiro autêntico. Busque a Deus livremente. Não restrinja o agir do Espírito Santo. Não lute contra a obra do Senhor. Não impeça a obra do Senhor. Não impeça o ministério de ninguém. Apoie, incentive, estimule aqueles que querem fazer a obra do Senhor. A seara é tão grande, são poucos os obreiros, e Deus levanta obreiros aqui, levanta obreiros lá, e muitas vezes esses obreiros são machucados por velhos obreiros,
por velhos pastores, pela igreja, e justamente aqueles que pouco fazem, justamente aqueles que atacam, são aqueles que estão de camarote na igreja, não contribuem com nada, ou contribuem muito pouco. Muitos nem são ofertantes, nem são dizimistas, mas são os críticos contumazes, anos e anos criticando. Não, meu irmão, eu deixo de lado. Não perco meu tempo com esse tipo de gente. Não perco meu tempo, o meu ministério, a minha vida com esse tipo de pessoas. Quer ouvir a palavra, quer ouvir o conselho, quer ajuda, estou pronto. Mas continua do mesmo jeito, fica no teu canto, porque eu vou servir a Deus e vou fazer a obra do Senhor. Que possamos então ser estímulo para os jovens obreiros, para as pessoas que estão iniciando na obra do Senhor. E eu muito me alegro quando eu vejo jovens envolvidos na obra do Senhor. Porque eu comecei muito jovem e tive apoio dos meus pastores. Poderia citar nomes de vários aqui. Com 15 anos, 16 anos, quando eu entrei no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, eu era o aluno mais novo. Eu tinha 15 anos de idade. Meu pai se inscreveu para o seminário, mas meu pai, como tinha pouco estudo, não conseguia acompanhar. E ele comprou todos os livros e ele disse para mim: meu filho, o que eu vou fazer? Tinha dificuldade, só tinha o primário, mas ele queria estudar. Então ele pegou, me levou lá no Instituto Bíblico com 15 anos. Meu filho vai ficar no meu lugar. E o pastor Elenay Cabral meu pai comprou uma pilha de livros para mim, que estão aqui, estou vendo aqui Espada Cortante, Teologia Sistemática, estão aqui na minha livraria, na minha biblioteca, muitos livros aqui, a maioria desses livros são meus, mais de 500 livros. Meu pai trabalhava, me dava o dinheiro para eu comprar. E os irmãos, quase 15 anos, com meu palitozinho, e os irmãos me apoiando, tive apoio, e é por isso que estou até aqui. Como que não posso apoiar? Deus me abençoou, usou pessoa para me abençoar, e então estou sim pronto para cooperar na obra do Senhor. É verdade que muitas vezes precisamos fazer ajustes. Estamos prontos para fazer, com cautela, com cuidado, com amor, com a direção de Deus, e assim o Senhor vai conduzindo a sua igreja e o trabalho vai se desenvolvendo. Que Deus continue nos abençoando. E nós aqui da Igreja Evangélica da Paz somos gratos a Deus pela nossa liderança, pelos nossos pastores, pelo apoio que temos recebido e pelo apoio que estamos dando a todos aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor. Tem vontade de trabalhar, tem chamada de Deus, se ajunte a nós. Conte com a gente. Tem alguma coisa para ajustar? Se temos essa graça de Deus, vamos ajustar. E assim Deus vai nos abençoando. Oremos então. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor. Imensamente gratos a Ti. Pela vontade de fazer a Tua obra, pelo chamado espiritual, por todo o trabalho que o Senhor tem realizado nas nossas vidas como obreiro da Tua casa. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo amor que o Senhor tem colocado na vida de muitos irmãos para a obra,
disposição de renunciar para ver o desenvolvimento da tua obra. Continua abençoando a tua obra, que a igreja possa continuar marchando firmemente dentro da palavra, com graça, com sabedoria, com a unção do teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos ter a direção do teu Espírito, como temos tido até o presente momento, Senhor. Continua conduzindo a tua igreja dentro da tua palavra. Levanta obreiros, Senhor. Levanta jovens. Levanta moças, Senhor, para fazer a tua obra em todas as áreas da igreja, na pregação, no ensino, no som, na mídia, todas as áreas, na construção civil aqui da igreja, obreiros, irmãos que estão dispostos a fazer a tua obra. Nos conceda um dia abençoado, Senhor, no trabalho que ainda iremos realizar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.